Presidente, colegas deputados, eu quero aqui fazer um registro da preocupação, que eu sei que não é só minha, mas de todos nós, com relação aos fatos denunciados que chegaram ao nosso Estado e que fizeram com que essa casa tomasse providências, entre elas a criação de uma comissão para poder, através dela, legítima e democraticamente, como é o papel da Assembleia Legislativa, que representa toda a sociedade do Estado de Mato Grosso do Sul, através dessa comissão, apurar, ouvir e emitir, ao final do seu trabalho, um relatório acerca desses fatos que foram denunciados, levantados, que são preocupantes e que merecem uma resposta da sociedade. Tenhamos a certeza de que toda a sociedade do nosso Estado, neste momento, volta os seus olhos para esta casa. Toda a sociedade sul-mato-grossense, nesse momento, espera desta casa providências acerca de qual vai ser o comportamento, a postura e a manifestação da casa, da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. E, nesse sentido, eu quero ressaltar que a casa já tomou as providências e faz aquilo que deveria fazer, aquilo que a sociedade espera, criando uma comissão para que, através dessa comissão, possa ser ouvido o governador do Estado, com a sua equipe, que se remeta para essa comissão documentos, relatos, depoimentos, tudo como está previsto num devido processo legal, para que, ao final, da forma mais transparente e responsável que se possa ter, essa casa emita um relatório acerca de tudo que está colocado. O governador do Estado esteve aqui na terça-feira, antes da sessão, conversando com todos os deputados, de uma forma muito tranquila, colocou a sua posição acerca dos fatos, relatou, justificou, se disse preocupado com essa situação também, e nesse sentido foi entendimento de todos os deputados a necessidade de se criar essa comissão, até para que o governador possa, nessa comissão também, ter a oportunidade de poder relatar, comprovar, colocar tudo que tem no seu entendimento como oportuno, como que prove o contrário daquilo tudo que está sendo levantado, delatado, muitas vezes feito de uma forma assodada, de uma forma, diria, às vezes até irresponsável, mas que nesta comissão nós vamos ter a oportunidade de poder mostrar isso. No Brasil, ultimamente, virou moda, e esse foi o grande problema, esse foi o grande perigo, desde um primeiro momento, na minha avaliação, senhor presidente, em que nós, a maior parte da sociedade, vamos dizer assim, endossou um processo de impeachment, que aqui eu não quero entrar no mérito da discussão, porque já discutimos bastante, mas de quebra da democracia. Obviamente que a partir desse momento se criou um acirramento dentro da sociedade brasileira, e nesse acirramento o judiciário, que é o responsável, o guardião da Constituição e das leis no nosso país, muitas vezes, na minha avaliação, deixa de cumprir o seu papel quando se omite em situações, e quando se omite e permite situações que deveras deveria permitir, porque são situações que não são eivadas
da devida cobertura legal, do amparo jurídico constitucional para que elas sejam feitas. Um exemplo é o exagero e a confusão que se faz com as delações premiadas. O Instituto da Delação foi introduzido no direito objetivo brasileiro no sentido de que se tenha mais uma ferramenta, que se tenha mais um instrumento para poder aperfeiçoar o combate ao crime. Mas, em nenhum momento, seja na lei que criou a delação ou em qualquer outra lei existente no mundo jurídico do nosso país, está previsto que se abriu mão de se provar aquilo que se imputa. Em nenhum momento. A delação foi criada, mas ela continua valendo no direito brasileiro a necessidade de se provar aquilo que se fala. Essa é uma máxima que tem que ser respeitada, e o que está valendo ultimamente é isso. O sujeito vai lá, faz uma delação, e a delação dele passa a ser verdade absoluta. Isso é um absurdo, isso é um crime, isso é uma coisa que nós não podemos... Já vou permitir, com maior honra, deputado Zé Teixeira, mas é uma coisa que nós não devemos permitir. As pessoas de bem, porque muitas vezes o sujeito fala, como eu ouvi já, por exemplo, aqui, deputado Pedro Kemp, muitas vezes fala, olha, mais um absurdo, o juiz é absurdo, o ministro permitir, o judiciário de uma maneira geral, permitir, por exemplo, que se grave um presidente da República. Também acho. E não estou aqui defendendo isso, por causa de A, por causa de B, porque eu tenho a compreensão que a instituição presidência da República, independente de quem ela esteja sendo ocupada, quem ocupa ela no momento, para que se tenha qualquer posição com relação à investigação, precisa de uma autorização do Supremo Tribunal Federal, como manda a Constituição, como manda a lei, e isso não pode ser aceito como uma verdade. Mas, num determinado momento, quando lá ouviram a Dilma, o Lula, quando foi autorizado lá pelo juiz e soltou uma conversa lá, muita gente se calou. Aqueles que agora, mas é um absurdo ouvir o presidente, continua achando, não era porque era a Dilma e o Lula, eu também achava que era um absurdo lá e continuo achando da mesma maneira. E é dessa maneira que nós temos que tratar as coisas, deputado Paulo Silva. Sabe por quê? Porque se nós começarmos a achar que vale para o outro, mas não vale para mim, não é essa a postura. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. É uma parte. Nesse lapso não serão permitidas vossas partes. Quem está depois de mim? Eu pedi uma parte. Eu vou conseguir que o deputado Zé Teixeira... Deputado Paulo Silva, o senhor está inscrito? Rápido. Vou permitir uma parte, Rápido. com certeza. Eu quero parabenizar a atitude de Vossa Excelência. Eu acho que nós temos que ter atitude e bom senso. Eu também fui contra. Não era deputado nessa época, fui contra. Acho que tem que haver a ordem, tem que haver a justiça igual para todos. Lógico. Não tem que haver para um lado e deixar para o outro e achar que depois vem contra você e você acha, agora não pode. Não. E parabenizo Vossa Excelência por ser firme nessa conduta, nessa postura, que eu sempre respeitei por isso, porque independente de partido político, há uma instituição, que é a Presidência da República, independente se é Dilma, Lula, Fernando Henrique, Michel Temer, não importa, é o presidente da nossa nação, e tem que ser respeitado dentro daquilo que a Constituição preconiza. Então, eu só posso vir aqui parabenizá-lo e dizer que são homens como Vossa Excelência que constroem o futuro dessa nação. Parabéns. Muito obrigado, deputado Paulo Silva. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. E esse é um apelo que eu faço e eu tenho certeza que essa postura vai permear, inclusive, o funcionamento dessa comissão que a Casa deve instalar na próxima semana, com a representação dos partidos, para apurar também esses fatos que foram delatados aqui com relação ao nosso Estado. É fundamental. Nós temos que ter parâmetro de bom senso. Nós temos que ter, e nunca
nunca nos desgrudarmos de parâmetros de justiça, principalmente. Justiça. E cabe a essa casa, e eu tenho certeza que isso vai ser feito da forma mais responsável, darmos essa demonstração. O governador tem que ter todo o direito à ampla defesa. O governador tem que ter todo o direito ao contraditório. E nem nós, e muito menos o judiciário, pode, por exemplo, permitir que se incrimine alguém sem que haja prova. Eu não vou coadunar também dessa postura em nenhum momento, sempre fui contrário, aquilo que acontece lá com o presidente Lula, naquele processo de Curitiba, em que chega o juiz com um documento que ele sabe que não tem validade jurídica nenhuma. Se qualquer cidadão sabe, o juiz sabe mais que qualquer cidadão. Já estou terminando, senhor presidente. E apresenta um documento sem assinatura. Ou seja, não tem prova material, não tem culpabilidade sem prova. Então, esse pensamento, embora ele não predomine lá em Curitiba, na acusação que fazem com o presidente Lula, aqui ou em qualquer lugar, eu defendo que ele tem que predominar. Não é porque eu defendo ele lá que eu não vou defender ele aqui. Então, a política tem que ser feita com pensamentos nobres, com posturas nobres, com pensamento de estadista. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. A lei que serve para alguns, não serve para ninguém. Ou ela serve para todo mundo, ou não serve para ninguém. E é essa postura que eu tenho certeza que nós vamos adotar aqui no Estado, nessa comissão, garantindo ao governador amplo direito à defesa, o direito do contraditório, a necessidade de se apresentar provas, ou seja, garantirmos, acima de tudo, o Estado de Direito. Muito obrigado, senhor.